Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. Episódio especial hoje com transmissão por imagens para falarmos sobre o pior investidor do mundo. Afinal de contas, quem é o pior investidor do mundo? O que come, onde vive, onde investe? Na realidade, onde ele investe é melhor a gente não seguir, né? Mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês, episódio imperdível. Só que antes de começar, eu já te peço para colocar nos comentários a seguinte questão: qual foi o seu pior investimento na vida? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, vamos falar hoje sobre este senhor aí que tá na imagem, um senhor bonito, né? Para quem tá assistindo o episódio, lembra um pouco até o Didi Mocó, mas esse pode ser considerado por muitos o pior investidor do mundo. Pode pedir música no Fantástico, porque ele fez 3 cagadas na vida. Mas analisando a história aqui, eu pude perceber que não é só culpa dele essas cagadas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse senhor, que por muitos foi considerado o pior investidor do mundo, é de uma família de magnatas do petróleo, Robert Belfer. Então ele se meteu em algumas fraudes, 3 especificamente aqui que a gente vai falar. Ele é de uma família muito rica, que chegou nos Estados Unidos sem nada. O pai dele já faleceu, Arthur Belfer, mas que era o grande patriarca do grupo. Ele chegou nos Estados Unidos fugindo dos nazistas e fundou a Belco Petroleum. Então o primeiro ponto que vocês têm que entender é que é uma família que fundou um conglomerado de petróleo. Esse é o primeiro ponto. Então o dinheiro deles vem disso. Ele é o filho desse grande fundador e começou ali a tocar os seus negócios, dinheiro e tal. E como é que ele caiu em 3 golpes diferentes, os 3 muito famosos? Vamos ver, foram 3 casos aqui. O primeiro deles sendo o colapso da Enron. Para quem não sabe, era uma empresa gigante de energia nos Estados Unidos. A família Belfer se tornou uma das maiores acionistas, possuindo cerca de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. E como é que eles chegaram nisso? É porque eles tinham uma empresa de energia e foram se fundindo com outras empresas. Por isso que eu estou dizendo, será que dá para a gente considerar ele o pior investidor do mundo? Porque ele caiu no meio desse rolo da Enron, e eu já vou voltar a falar mais dela, porque a empresa dele se juntou. Então o Arthur Belfer chegou nos Estados Unidos, fundou a Belco Petroleum, se tornou uma empresa gigantesca lá, tá? O filho acabou sendo o presidente. Em meados da década de 80, a Belco, que era a empresa deles, se fundiu com a Internorth, que depois se fundiu com a Houston Natural Gas e virou a Enron. E aí eles tinham 2 bilhões de dólares em ações dessa empresa. Vocês estão entendendo? Eles tinham uma empresa, se fundiu com uma, se fundiu com a outra, se fundiu com a outra, aí foi fundindo, virou a Enron. E eles ficaram com 2 bilhões de dólares em ações. Então, são os investidores? Mais ou menos, porque a empresa deles acabou se juntando e virou uma coisa só. Aí a Enron deu aquela cagada toda. Para quem não sabe, foi um escândalo gigantesco contábil nos Estados Unidos. É muito conhecido, a legislação mudou por causa desse escândalo da Enron, tá? E aí a empresa simplesmente quebrou. Eu vou colocar na tela aí para quem está assistindo. Caso Enron foi uma das maiores fraudes do mundo. Era uma empresa de energia, cerca de 21 mil funcionários, foi líder mundial em distribuição de energia e do setor de comunicação. E aí em 2000 teve esse caso horrível, sendo que a empresa já chegou a faturar mais de 100 bilhões de dólares. Qual foi o rolo? Eles utilizavam a marcação a mercado para incluir no balanço valores futuros que a empresa receberia lá na frente, talvez algumas décadas na frente. Então eles manipularam muito as informações, as ações despencaram, na década de 90 estavam na faixa de 20 dólares, foram para quase 100, e aí depois no início dos anos 2000 acabou zerando tudo,
um rolo do caramba. Então, nesse primeiro caso, ele perdeu dinheiro, bilhões, mas eu não sei se é culpa ou não de uma má gestão da carteira dele. Bom, então Enron tomou no furico. Aí veio o caso Madoff. Para quem não sabe, se você não sabe desse caso, você tá na lua. Eu vou indicar até um filme para você assistir, tá? Tem filme, série, tem tudo disso. O Madoff era um cara muito conceituado em Nova York, abriu um escritório para administrar dinheiro da galera e por décadas ficou administrando e pagando uma rentabilidade boa. Não era absurda a rentabilidade, era boa. E a turma foi botando dinheiro ali dentro. Pessoal, tem magnatas da Europa que botavam lá. Família real de vários países botando dinheiro lá. Então Madoff foi o criador da maior fraude financeira dos Estados Unidos, um prejuízo da ordem de 65 bilhões de dólares. Olha que loucura, mas morreu na cadeia. Quem quiser entender um pouco mais desse caso, tem filme e série, mas lá na Netflix tem um documentário, Madoff, o monstro de Wall Street, vale muito a pena ver. Quem está lá na minha comunidade, eu inclusive gravei um vídeo sobre esse caso. Várias personalidades americanas perderam dinheiro, como Larry King, John Malkovich, Steven Spielberg, Kevin Bacon. Então, não foram só investidores comuns, gente importante perdeu dinheiro com o método. Bancos perderam dinheiro, Santander, outros bancos, uma porrada de gente. Fora coisa que não saiu na mídia, que todo mundo sabe aí nos corredores dos bancos. Então foi o maior caso de pirâmide e esse investidor aqui perdeu o dinheiro. Dava para saber? É complicado. Porque o Madoff, vocês vão entender assistindo o documentário, o Madoff era uma figura muito respeitada em Nova York. Você pedia para sacar o dinheiro, ele dava, foram décadas de rolo. Você assistindo lá o documentário, você vai entender. Então ele caiu na Enron, porque a empresa dele fez fusão, e no Madoff a família dele deixava dinheiro com o Madoff. Então tá aí, várias personalidades caíram. Aí depois, aqui sim eu considero o único investimento que ele não deveria ter se metido, mas tem justificativa, a família Belfer colocou dinheiro na FTX, fazendo o trio. Então o Belfer pode pedir música no Fantástico. Perdeu dinheiro em 3 picas gigantescas aí do mercado Enron, depois o Madoff e a FTX, aquela corretora que quebrou, gigantesca, inclusive o sócio principal dela, o Sam, está preso. Eles tinham investimentos dentro da FTX, a estimativa aqui, pelo que eu li, era da ordem de 30 milhões de dólares, é pouco perto do que ele perdeu naqueles outros negócios, mas mesmo assim é representativo. É importante também falar que muita gente caiu no rolo da FTX porque a empresa parecia séria. Muita gente colocou dinheiro lá porque a empresa parecia séria. Ela patrocinava a arena do time de basquete do Miami. Ainda tem lá o nome escrito em alguns lugares, FTX Arena. Eu fui esse ano lá assistir playoff. Tá lá, FTX Arena. Várias personalidades também caíram nesse golpe. Gisele Bündchen, Tom Brady. Outras personalidades também caíram. Então a minha conclusão aqui desse episódio é que o Belfer é considerado o pior investidor do mundo. Eu acho que ele deu uma cagada negativa, não investiria onde eles estão investindo, mas os 2 primeiros investimentos complicado. Enron, ele praticamente ganhou a participação e a empresa foi uma fraude muito bem feita, e Madoff, todo mundo nos Estados Unidos que tinha muito dinheiro deixava um pouquinho com medo. FTX eu já acho diferente. Então, nesse episódio de hoje eu trouxe aqui um tema bacana, o pior investidor do mundo. Gostaria que vocês me deixassem aqui nos comentários, além de falar sobre o seu pior investimento da vida, deixa aqui nos comentários, que você me indicasse temas que você quer ouvir aqui no melhor podcast de negócio do Brasil, o podcast Economista Sincero, o economista que mais trabalha no país. É isso, te vejo no próximo episódio.